Olá, eu sou a Fernanda Ferreira da Silva, advogada, professora, mentora para outros advogados, estrategista para escritórios de advocacia. Sou também idealizadora da Jornada da Advocacia, idealizadora da Trilha da Advocacia e idealizadora da Advocacia Magnética e Autoral. Estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato e também da Comissão de Coach Jurídico e Oratória Forense, também na subseção de Francisco Morato, a quem agradeço a toda a diretoria. Agradeço ainda e cumprimento a diretoria da seccional da UAB São Paulo, agradeço também e rendo minhas homenagens à presidência da Cultura e Eventos aqui da seccional também de São Paulo. Hoje o nosso tema é falar sobre precificação. Meu Deus, que dificuldade! A dificuldade, ela está em precificar os honorários, muito mais porque a gente faz um distanciamento, a gente cria uma cisão entre dois vieses que compõem a advocacia. Um é a profissão, o labor, o exercício da advocacia, e o outro, o negócio da advocacia, né, um empreendimento de ser advogado, de conduzir uma advocacia, e o outro é o papel institucional, que nos traz, através da Carta Magna, através da Constituição Federal, quando determina que a advocacia é um exercício, é uma profissão necessária e fundamental para a manutenção do judiciário e para a manutenção da busca pela justiça. Esses dois polos, eles entram em conflito dentro da cabeça da maioria dos advogados e das advogadas. E confesso que dentro das instituições também há muitas pessoas que colocam esses dois vieses em balanças, em locais distintos, quando, na verdade, eles se complementam. Pessoas, a partir de agora, vocês não vão poder mais dizer que não sabiam. O que, Fernanda, que eu não sabia, que eu não vou poder mais dizer que não sabia? Que advogar é uma profissão. E, como tal, ela precisa ser bem remunerada para que você possa sobreviver dela. Advogar é um empreendimento, ter uma advocacia é um empreendimento, é um negócio como outro qualquer. E, como tal, ele precisa ter rentabilidade, porque não é ONG, apesar de ter um viés institucional, e eu vou falar sobre isso, mas ele precisa ter rentabilidade para poder fazer os advogados, os sócios associados, crescerem e gostarem de estar ali. Dito isto, a gente vem para o outro polo, que é o polo institucional. Não é porque eu enxergo a minha advocacia como profissão e como um negócio que eu prostituo, que eu mercantilizo, que eu desqualifico a minha advocacia. O exercício da advocacia, ele possui todo um viés social e institucional. Você não pode perder de vista que a função primária da advocacia é aproximar, facilitar o acesso do cidadão comum ao judiciário. Essa é a função primária do advogado, da advogada. Contudo, você merece ser bem remunerado pelo trabalho que você exercita, pelo trabalho que você exerce. E não há mal algum nisso. Não há mal algum em você buscar lucro, lucratividade, rentabilidade numa profissão que te encanta os olhos. Não há mal algum nisso. O mal está em você, a troco de conseguir lucro, se esquecer de todo o código de ética, passar por cima de todos os ditames sociais, infringir legislações. Isso é errado. Mas isso tem em todas as profissões. Em todas as profissões, você vai encontrar recepcionista boa e recepcionista ruim. Você vai encontrar goleiros bons e goleiros ruins. Você vai encontrar presidentes da República bons e presidentes da República ruins. Você vai encontrar médicos bons e médicos ruins. Por que na advocacia seria diferente? Não, na advocacia não é diferente. Apesar da gente ter todo esse encantamento pela advocacia, na advocacia não é diferente. Onde há pessoas, há riscos.
inclusive de corrupção, inclusive de maculação da profissão. E sim, a gente vê muitos profissionais maculando, sujando a imagem da advocacia, mas não é para eles que eu falo, não é com eles que eu estou falando. Não é para eles que eu estou direcionando todo o meu saber para que a gente possa juntos crescer e evoluir na profissão e valorizar cada vez mais o advogado, a advogada. Não é com eles que eu estou falando. Eu estou falando com você que está aqui hoje assistindo essa palestra para aprimorar as suas técnicas da advocacia. Eu estou falando com o doutor e a doutora que está aqui agora se qualificando, se requalificando para poder melhorar as estratégias do seu escritório, para poder fazer com que seja fluido exercer a advocacia e ter uma rentabilidade, e pagar seus boletos, e pagar suas contas. Precisa ser fluido, precisa ser prazeroso, precisa ser gostoso para que você tenha efetividade naquele exercício que você está fazendo, naquele exercício que você está praticando na sua advocacia. Então, o saber técnico jurídico, ele é primordial. Sem ele, você nem começa essa conversa. O saber técnico jurídico, ele é necessário e você tem que ter zelo pela instituição advocacia. Você tem que ter zelo pelo juramento que você fez. Ponto. A partir daqui, a gente começa a olhar com o viés do negócio, com o viés do empreendimento, com o viés da gestão de negócios, da gestão da sua carreira, da profissionalização da sua advocacia. Porque quanto mais profissional ela for, melhor ela atende, inclusive, esse viés social. Porque você pode ter um braço aí no seu escritório que vai fazer atendimentos pro bono, você pode ter um braço aí no seu escritório que vai fazer atividades sociais, você pode ter um braço aí no seu escritório que vai aproximar ainda mais o cidadão comum do judiciário. É isso, é para isso que nós temos que trabalhar. Tudo bem? Então, eu decidi fazer esse disclaimer aqui inicialmente, porque eu participei de um congresso da Jovem Advocacia, e nesse congresso, muito me surpreendeu quando muitos palestrantes vinham falar sobre você tratar, né, o empreendedorismo jurídico com seriedade, você trazer as regras do empreendedorismo para dentro da sua advocacia, para você poder performar melhor, poder crescer melhor, e eis que surge uma outra pessoa e bate na mesa e fala que não vamos transformar a advocacia no negócio, se der para pagar contas. Gente, em que mundo vive esse cidadão? Não é se der para pagar contas. Eu não trabalho de graça. O meu trabalho, aliás, o próprio Estatuto da OAB me proíbe de trabalhar de graça. Eu trabalho para pagar minhas contas, eu trabalho para cumprir minhas obrigações, eu trabalho para, inclusive, me sentir bem para vir dar uma aula para você. Eu trabalho porque o trabalho dignifica o homem. E dignificar o homem é dar sustento para ele. É também dar os luxos que ele precisa e que ele quer e que ele sonha e vislumbra. É para isso que a gente trabalha. E aqui começa a primeira crença que limita a sua performance ao precificar sua advocacia. A gente está lidando aqui com a crença de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é ruim, de que ganhar dinheiro é feio. E essa crença beneficia a quem? Ao sistema, que se mantém mais do mesmo, porque eles que aprenderam a ganhar dinheiro ganham mais dinheiro. E a gente que fica aqui comprando esse canto da sereia, a gente fica aqui, ó, só achando que é feio cobrar uns honorários justos pelo nosso trabalho. E a gente não aprende a se valorizar. Lembra do ditado da mãe? O ditado da mãe, da avó, sempre é assim: primeiro se valoriza, menina, depois os outros vão te valorizar. A gente traz isso aqui para a nossa profissão. O que é primeiro se valorizar? O que é, afinal de contas, esse se valorizar? É entender qual é o seu valor. Mas, Fernanda, quando você fala qual é o meu valor, como é que eu faço, afinal de contas, para saber qual é o meu valor? Você precisa entender que o seu valor está em você identificar o que você entrega. Já começa as anotações.
O que você entrega na sua advocacia? Eu entrego a petição, eu entrego a ação. Não. Eu disse no início que você entrega o aproximar do cidadão comum para o judiciário. Beleza. Isso é a sua petição, isso é a sua ação. Nós somos os primeiros juízes da causa, né? Mas como é que efetivamente a gente faz isso no nosso dia a dia? É simples, é você observar com quem você está falando. Quem é aquela pessoa com quem você está falando? E aqui a gente entra no ponto no qual a maioria dos advogados desconhece. O medo de precificar, ele vem justamente nesse lugar de desconhecimento. Eu não precifico o quanto eu sei que valho, porque eu acho que eu estou valendo demais, eu estou me supervalorizando. Ou eu não precifico o que eu acho que valho, porque eu acredito que ninguém vai me pagar o quanto eu acho que eu gostaria de ganhar. E aí eu não cobro por medo de perder. Aí eu estou dentro da escassez. Percebe? Vamos aterrar. Quando você fala assim, eu tenho medo de precificar, coloca um direcionamento nesse seu medo de precificar. Geralmente, quem tem medo de precificar tem falta de clareza sobre a gestão do seu negócio, sobre a gestão da sua advocacia. E aí, quando a gente trata de falta de clareza, vão ser em cima desses pontos que eu vou trazer aqui para você, tá bom? São 5 pontos que eu vou trazer para você. O primeiro ponto é assim: eu tenho medo de precificar, porque me falta clareza, porque eu desconheço o meu próprio valor. Ou seja, eu fui aquela pessoa que parece que eu sempre fui tolerada. No fundo, as pessoas não gostavam da minha presença. Parece que eu estava sempre ali porque meu pai me indicou. Então, eu comecei a trabalhar naquele escritório. Porque minha mãe me referenciou. Então, o fulano devia um favor para minha mãe e me contratou. Porque os meus coleguinhas sabiam que meu pai era fulano de tal, e aí, né, queriam estar perto, porque os pais falavam para eles ficarem perto, então eles ficavam perto. Percebe? Isso tudo fica no nosso viés inconsciente. E sem perceber, doutores, é normal, tá? Eu sou mentora para advogados a minha linha de atuação é na linha comportamental, da autossabotagem. Então, é muito simples identificar a autossabotagem. Não é fácil mudar, porque você foi essa pessoa até hoje. Mas é simples identificar e é simples começar o processo de mudança. Basta que você, agora aqui nessa palestra, peça olhos para ver e peça ouvidos para ouvir. O que eu estou te trazendo aqui é ouro, mas é como eu sempre falo, se você souber o que é ouro. Se você não souber o que é ouro, é só algo que brilha, sem valor algum. Entendeu? Então, o que eu estou trazendo para você aqui é ouro, se você souber o que é ouro. Olha lá, eu sempre me senti tolerada. Então, quando eu vou colocar o meu preço, eu não tenho segurança ao falar desse preço. E se eu não tiver segurança ao falar desse preço, eu não sei qual é o meu valor oficial, porque eu sempre estive abaixo, escondida, sempre estive atrás, coberta, protegida por algum familiar, por alguma circunstância, por algum meio social, por algum meio, alguma coisa. Eu sempre me senti ali protegida. Eu nunca fui para o mundo, tá? Você sabe do que eu estou falando. Então, se esse for o seu caso, está na hora de você olhar com muita delicadeza, acolhimento a quem você foi até hoje, mas a partir de agora decidir fazer diferente. Eu decido fazer diferente. Então, assim, eu nunca consigo falar que o meu preço é X, agora que eu estou sozinha na minha advocacia, porque eu sempre tive alguém que falava por mim o preço. Então, agora não, agora eu vou respirar fundo, vou assistir 10 vezes essa palestra da Fernanda, que fica aqui disponível, né, na Cultura com Você. Eu vou assistir 10 vezes essa palestra e vou me concentrar para poder aplicar isso. Então, se concentre e comece a aplicar. Percebe? Então, vamos lá. Você desconhece a sua entrega, ou seja, você falou para mim que era fazer a petição para aproximar o cidadão comum do judiciário. Então, é fazer a petição e buscar pelo direito dele. Ok, mas assim,
você entra em contato com o seu cliente por telefone, pelo WhatsApp, pelo Zoom, presencialmente? Como é que você entra em contato com esse cliente? Isso faz parte da sua entrega. Qual é a periodicidade com a qual você atua com esse cliente? Veja, quando você vai precificar para a empresa, é nessas linhas que você atua, que você pensa o seu preço. Porque se eu vou ligar para a empresa a cada 15 dias para dar uma satisfação, seja até para falar, olha, não há movimentação, mas eu vou me disponibilizar a ligar, eu preciso ter um tempo para isso. Quanto custa esse tempo que eu vou disponibilizar para ligar? Essa empresa, ela vai poder ligar para mim ou mandar um WhatsApp com dúvidas dos setores dela, de todos os setores ou de quais setores? Isso entra na sua precificação. Isso entra na maneira como você entrega o seu serviço. Percebe que o seu serviço seria só a consultoria jurídica, mas quanto de consultoria jurídica você vai dar? E se tiver um processo, uma demanda para entrar no meio desse mês, por exemplo, eu já incluí essa demanda, essa possível demanda no meu preço, ou eu vou cobrar um preço que eu já tenho uma tabela para essa empresa? Por ela ser minha cliente de partido, ou seja, todo mês ela está ali comigo, eu vou dar um desconto, uma concessão de desconto especial para ela, porque ela fechou o pacote comigo, ou não, eu mantenho a minha tabela específica? Você tem uma tabela de honorários no seu escritório? É a sua entrega. Aqui você marca, aqui você faz um marco nos seus diferenciais competitivos. Se você sabe que no mercado eles atuam com 10 consultas mensais, entrega 15. Se você sabe que as consultas são via WhatsApp, entrega via Zoom. Quais são os diferenciais competitivos que você tem? Aquilo que é inerente a você, que entra na primeira pergunta: qual é o seu valor, menina? Qual é o seu valor? Se dê valor. Lembra? Então, qual é o seu valor? Pessoal, profissional? Nós entramos, então, quem é o seu cliente? Se eu estiver vendendo uma bolsa de grife na 25 de março, essa bolsa de grife vai ser qualificada como pirata. Ela nunca vai ser vista como uma bolsa de grife real. Porque qual é a loucura de uma empresa de grife abrir na 25 de março? Não vai. Porque o público que está lá não é o público dela. Então, quem é o seu cliente ideal? Porque aqui você adequa os canais de comunicação para alcançar esse cliente. De repente, você fala assim para mim: eu odeio o TikTok, eu odeio o Instagram, eu odeio rede social. Mas você trabalha com aposentadoria rural, ou você trabalha com crimes de pequeno potencial ofensivo. Gente, se não é nesses canais que você tem que estar, eu não sei onde você tem que estar. É justamente porque a pessoa está passando ali, o netinho está passando ali o dedo no TikTok o dia inteiro, que você vai jogar ali uma informação de como se aposentar, de como buscar um LOAS, de como melhorar de vida, sei lá. É ali que você vai levar a informação, porque é ali que está o seu público ideal. Agora, Fernanda, eu trabalho com planejamento de aposentadoria, planejamento previdenciário. Quem pensa em planejamento previdenciário é classe B e A, não é menos. Classe menor não pensa, porque nem sabe que existe. Então, nesse caso, você tem que buscar locais, canais de comunicação onde essas pessoas estão, entendeu? Entra no ponto em que nós trabalhamos a questão da loja de grife para 25 de março. 25 de março é uma rua aqui em São Paulo que vende só pirataria e coisas de baixo valor mercantil, tá bom? Então, assim, veja, você não vai abrir a loja de grife lá. A mesma coisa, você não vai usar canais de comunicações populares para divulgar algo de alto padrão. Se você está trabalhando para vender advocacia, né? Para vender consultoria, advocacia, serviços extrajudiciais dentro de empresas de grande porte, internacionais, multinacionais, não cabe você fazer divulgações em redes que são
pequenas, porque elas não vão credibilizar a sua advocacia. Por outro lado, se você está vendendo advocacia, serviços jurídicos para startups ou para empresas que estão aqui no mundo digital, aí é onde você tem que estar. Então, antes de criticar a forma como fulano está trabalhando, identifica se aquela não é estratégia cabível para caber na precificação que ele está fazendo. Porque a precificação que ele está fazendo é o que determina qual é o tipo de trabalho que ele vai trabalhar, que ele vai precificar, que ele vai entregar, quer dizer. Tá bom? Outra coisa, qual é o nicho de mercado, a fatia de mercado que a gente vai fazer? É justamente nesse ponto que eu falei para você. Então, tem a persona, que é com quem, para quem você quer falar, assim você identifica a linguagem que vai se aproximar dela, e qual é o nicho de mercado, a fatia de mercado. Assim você identifica o seu posicionamento, inclusive em relação à precificação, e identifica também o seu posicionamento em relação a canais de comunicação com esse cliente ideal. Você não pode estar em qualquer lugar para falar com qualquer pessoa. Você tem que estar no lugar certo para falar com a pessoa certa. Ok? Outro ponto, quando a gente insiste nesses medos, Fernando, eu entendi tudo isso, mas ainda assim eu tremo na hora de fazer os meus valores. Então, você é daquele tipo de advogado que tem que fazer 10 mil pós-graduações porque sempre acha que está faltando alguma coisa? Sempre acha que desconhece ou que está faltando conhecimento para você assim se sentir robusto e se sentir com valor para cobrar o honorário certo? Isso tem um nome, chama crença de incapacidade. É quando você não credibiliza o conhecimento que você já tem como sendo suficiente. E aí você tem que buscar subterfúgios. No fundo, você só não acredita em você. Mas você não pode dizer isso, porque se você disser isso, você vai falar, ah, não. E me ouvindo falar isso agora, você também está pensando, ah, que bobagem. Se você pensou isso, vem me procurar depois, porque a gente precisa conversar. A crença de incapacidade, ela age assim, sorrateiramente. Ela faz com que você não perceba que efetivamente você já tem o conhecimento necessário. Você fica sempre buscando algo que falta. E, na verdade, o que falta mesmo é autoconfiança. É você crer que você já é capaz de fazer aquilo. Tá? Ou então você está movido pela crença de identidade. Ou seja, você nasceu... Eu sofri muito dessa crença, tá? Eu cresci muito pobre, passei fome na infância, tive muita dificuldade financeira, dificuldade de me encontrar, de me reconhecer nos lugares onde eu ia galgando. E hoje, presidente de 2 comissões da OAB, palestrante, professora, mentora, estrategista, muitas vezes eu me pego buscando validação, ainda toda trabalhada, tá? Na autossabotagem, porque eu resolvo, porque isso, eu me pego muitas vezes, opa, eu estou me autossabotando. Por quê? Porque muitas vezes essa memória de um dia ter faltado dinheiro, de um dia ter passado fome, ainda fica latente na gente. Só quem passou por isso entende o que eu estou falando agora. Então, ainda fica muito vibrante, fica muito latente na gente, sabe? Então, essa sensação faz muitas vezes com que eu trabalhe demais, eu entregue demais, porque eu preciso mostrar que eu tenho valor, porque eu preciso mostrar que eu não sou mais aquela pobrinha quando eu era criança. E aí eu preciso trabalhar muito todos os dias, gente. Por isso que eu falo assim, todo dia só por hoje. Todo dia eu preciso trabalhar muito forte em mim. E por isso que é fácil, fica fácil para eu fazer mentoria, porque eu consigo apontar isso com mais clareza para os meus mentorados, né? Eu preciso trabalhar todo dia em mim que, olha, eu não estou mais lá socialmente, financeiramente, no status. Eu não estou mais lá. A minha realidade é outra. E eu preciso trazer aquela criança sofrida, né, faminta, eu preciso trazer para cá, para essa adulta que hoje tem abundância e prosperidade na vida. Eu preciso fazer essa criança acreditar nessa adulta. E eu preciso fazer essa adulta acolher essa criança, sem a dor, sem a dor, sem o pesar, sem o e se. É um exercício diário e é um exercício contínuo, de muito acolhimento e respeito a si mesmo.
Então, hoje, eu estou tirando a venda dos doutores e das doutoras. Eu estou mostrando o que está impedindo você de colocar preço no seu trabalho, de cobrar o justo pelo seu trabalho. Eu estou te mostrando o que faz com que você apequene os seus honorários. A partir de agora, é uma decisão sua seguir comigo e seguir com esse pensamento de que você pode cobrar mais, porque você já não está mais lá, ou se manter aqui falando, ela fala porque é fácil para ela. Não, não é fácil para mim. Pelo contrário, é mais difícil ainda, porque tendo conhecimento, quando eu me pego no pulo, ai meu Deus, como pode? Entendeu? Como pode se eu ter conhecimento? Entendeu? Fica mais difícil ainda, né? É muito mais difícil. Mas eu aceito essa dificuldade e sigo com ela. Eu aceito que dói menos e aí eu sigo com ela. Percebe? Outro ponto, você sempre acha que não merece, não merece, não merece. Durante muito tempo, eu cobrava, porque eu não sabia que eu precisava me especializar, que aí os outros clientes viriam. Então, durante muito tempo, eu advogo há 14 anos, tá? Durante muito tempo, eu cobrava, falando assim, mas é meu primeiro caso de erro médico, então eu vou cobrar bem baixinho, dentro da tabela da OAB, mas bem baixinho, para poder provar que eu posso trabalhar com erro médico. Gente, autossabotagem. Porque eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu já passei na UAB, eu já sou advogada. Quando eles pegam minha OAB, eles não ficam assim, advogada de 10 anos ou advogada de 1 ano. Nenhum cliente pergunta para mim, você tem quantos anos de advocacia? Nenhum cliente pergunta, tá bom? Nenhum cliente pergunta, mas quantos diplomas você tem? Nenhum cliente pergunta. Quando eu falo nenhum cliente pergunta, a gente volta lá para o início da palestra. Tem pessoas e pessoas. 99% das pessoas não perguntam. Elas querem ver ali, no dia a dia, o valor que você tem, o valor que você se dá, o valor que você se reconhece como tal. Você precisa reconhecer o valor da sua OAB, o valor da sua advocacia. E, como tal, você precisa exercer a sua advocacia com esse valor, com o mérito que já é seu. Passar na prova não foi fácil e está tudo bem, mas você conseguiu. A partir de agora, então, senta na sua cadeira de advogado, de advogada, assume que você é um advogado e advogada e para de se comportar como estudante de direito, que precisa fazer para aprender. Se comporta como advogado. Porque aquele cliente ali, ele não é uma cobaia sua. Aquele cliente ali, ele não é um experimento seu. Então, eu falo isso com ganho de causa, porque eu pensava, eu justificava na minha cabeça assim, olha, eu vou cobrar pouquinho desse, porque, na verdade, é o meu primeiro. Gente, eu não tinha uma mentora para me dizer que eu não precisava daquilo. Eu precisei aprender na pele, cobrando pouquíssimo, aprendendo que sempre da tabela para cima eu parcelava. Eu nunca conseguia cobrar da tabela para cima, eu sempre cobrava da tabela e parcelava em 10 mil vezes. Porque eu mesma achava o valor da tabela caro. Hoje eu olho o valor da tabela e eu vejo que aquilo é um mero piso, é uma referência. Não passa de uma referência. E, pelo contrário, é até bom, porque na hora que o cliente pede desconto ou alguma coisa, eu falo, mas está na tabela. Está na tabela, eu não posso cobrar menos, senão é infração ética. E eu não sabia disso. Entendeu? E hoje eu estou te dando isso de mão beijada. Mas isso conhecimento é ouro. Se você souber o que é ouro, senão ele fica só com palavras bonitas ao léu. Entendeu? Assiste novamente essa palestra. Ela vai ficar aqui gravada, disponibilizada para os doutores. Assiste com papel e caneta na mão. Coloca em velocidade A rápida, coloca em velocidade mais lenta, mas assiste mais de uma vez, porque aqui tem muita informação que está subliminar, apesar de eu ter falado claramente, mas no seu consciente ele está brigando com o seu inconsciente. E é natural, ok? Toda vez que a gente está num ponto de inflexão, num ponto de mudança, é natural ter essa briga, essa discussãozinha interna. Então, assiste novamente, porque vai valer a pena para você aprender de uma vez por todas a valorizar o seu trabalho, a valorizar suas atividades e a fazer com que, efetivamente, você consiga ter resultados dentro da sua advocacia. A advocacia, tem um viés institucional e social, mas ela é o seu ganha-pão, ela é o seu trabalho, ela é a sua profissão. E porque é a sua profissão, você merece ser muito bem remunerado,
muito bem remunerada pela profissão e pelo exercício que você trabalha, pela forma como você exercita, tá bom? Então, você merece ganhar mais, você merece ser melhor remunerado, e isso cabe a você estipular. Então, a partir de agora, se conscientiza do valor que você quer se dar, do potencial que você tem e da credibilidade que você exara. Exercita isso e pratica, porque com certeza resultados virão para você e para todos nós, tá bom? Você me encontra no Fernanda Ferreira Advogada, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também. Eu aguardo você. No YouTube a gente tem para mais de 700 vídeos no Fernanda Ferreira Advogada, e no Instagram também tem para mais de 2.000 e poucas, 3.000 quase, publicações direcionadas para desenvolvimento humano, mentorias e gestão da advocacia e gestão de carreira. Eu espero honestamente que você consiga aplicar pelo menos metadinha do que foi passado aqui, tá bom? Muito obrigada ao OAB, a toda a diretoria e a todos que participam dessa casa, a quem eu faço minhas honras nesse momento. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Beijo.